Olá pessoal, vamos continuar a estudar então as não incidências aqui no estado de Minas Gerais. Nós falávamos aqui que nós temos muitas não incidências a serem tratadas, nós chegamos aqui a um pouquinho mais que a metade, né, das não incidências aqui do nosso estado, né? A gente tem aqui no total 21 hipóteses citadas aqui no nosso material, então a gente a princípio, né, no nosso decreto, né, o 43080, então a gente vai tratar a respeito das não incidências. Vamos lá para a não incidência importantíssima do arrendamento mercantil. Então vamos lá? Vai na telinha para a gente entender o que ele quer dizer aí com essa não incidência propriamente dita. Veja lá. O nosso ICMS não incide sobre 13 operações. Então é só com a saída da mercadoria. Não tem nada a ver com a prestação de serviço de carregar esse bem. Então, operações em decorrência do contrato ou dos contratos, e aí vem três situações, quer dizer, é uma não incidência que fala de três tipos de contrato no direito civil: o comodato, a locação ou o arrendamento mercantil. Então são três contratos distintos, e isso aí tem que ficar na tua cabeça. O que é o comodato? É um empréstimo, mas ele é gratuito. Então empréstimo, eu empresto para você, depois você me devolve. Então eu empresto só determinada condição, a condição é a devolução. E o bem que a princípio está dentro do contrato de comodato é um bem infungível. O que é um bem infungível, professor? É um bem que a princípio não pode ser substituído por outro de igual qualidade, quantidade ou valor. Então é o caso de um apartamento. Por mais que você tenha um prédio com 12 apartamentos todos parecidos, ainda assim todos têm um registro de matrícula único. Eles são bens infungíveis. Veículo automotor, ele tem um número de chassi. Ele é um bem infungível. Cada um tem o seu número, cada um tem a sua numeração. Então, os bens infungíveis sempre tem algum detalhe nele que ele é diferente de qualquer outro. Então, de alguma forma, né, o nosso comodato ir e voltar em contrato de comodato não tem nada a ver com fatos geradores do ICMS. E o Estado mineiro já determinou isso na sua própria lei, né? Contrato também de locação. Veja, a locação já é mais conhecida de todos nós. A locação também incide sobre bens móveis, professor? Claro, então você pode emprestar alguma máquina a alguém sobre um contrato de locação. A pessoa vai pagar aluguéis ou aluguéis para você e, a princípio, depois, ao final do contrato, ela vai devolver aquele bem para você. Então, né, aí dê a volta, tudo certinho aí para vocês. Tá bom? Então, o contrato de locação, ele, a princípio, Veja, na operação da saída do bem em locação e da retorno do bem em locação, não incide ICMS. A prestação de serviço, se for de levar de um município a outro ou de um estado a outro com a contratação de um terceiro, aí é tributada pelo imposto. Lembrando que é a operação que está amparada pela não incidência. Tá certo? Ou o arrendamento mercantil. O que é o arrendamento mercantil? Esse contrato, o contrato de arrendamento mercantil, ele a princípio é um contrato regido também pelo Código Civil Brasileiro, e ele está previsto na lista de serviços como um serviço sem nenhuma ressalva. Ou seja, quando você vai no item 15.09 da lista de serviço anexa à Lei Complementar 116/2003 e vê que não tem nenhum outro ressalva ali dizendo que incide ICMS, você entende que para a lista de serviços, arrendamento mercantil, em qualquer ocasião, dentro do contrato, é só matéria do ISS. Tudo bem? Então, arrendamento mercantil, por que ele difere da locação? Bom, primeiro porque normalmente os períodos são maiores, 10 anos, 15 anos, isso é estabelecido em contrato. Segundo, porque a princípio vai haver o pagamento de mensalidade mediante também a situação relacionada ao que nós chamamos aí a prestação de serviços envolvidos. Então o arrendador, quando ele arrenda uma máquina, por exemplo, é muito comum esse contrato nos contratos das antigas máquinas de Xerox. Hoje em dia o pessoal não compra uma máquina de Xerox, né? Mas ele arrenda uma máquina de Xerox. Por quê? Porque a máquina de Xerox normalmente dava muito trabalho, ela quebrava muito rápido, tinha que trocar toner muito rápido, e quando ela dava problema, se a pessoa locou, eles tinham que fazer o quê? Ele tinha que devolver aquela máquina e fazer um novo contrato de locação com uma outra máquina.
No arrendamento, não. Muitas vezes o arrendamento fala o seguinte: ó, se parar o serviço, eu vou aí, troco a máquina para você e você continua a fazer o seu serviço. Ou seja, no arrendamento, dentro das cláusulas do arrendamento, a máquina pode ser trocada naturalmente por outra de igual conteúdo para que você, a princípio, possa continuar o seu serviço. Então, para quem a princípio usava, né, grandes gráficas que usam muitas vezes as copiadoras, elas precisavam de contratos de arrendamento mercantil. Bom, mas mesmo no contrato de arrendamento mercantil, com essa história de que só incide o ISS, segundo, né, o posicionamento da Lei Complementar 116/2003, a lista de serviços, tem uma ressalva aqui importante. Ó. A ressalva é essa aqui, está na telinha. Ó. Não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Que história é essa? Não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Então, no arrendamento, nós temos uma ressalva. Porque o que está aqui no caput, não incide ICMS. Essa não incidência não compreende a venda do bem arrendado ao arrendatário. Ou seja, existem contratos de arrendamento mercantil, onde ao final do contrato o arrendador tem a possibilidade de vender aquele bem por um valor residual garantido ao arrendatário. É o que nós chamamos, né, venda do bem arrendado ao arrendatário. Então, é a opção de comprar. E isso normalmente está relacionado ao que nós chamamos um VRG, valor residual garantido. Ou seja, você usou a máquina há 10 anos. Claro que ela vai ter uma depreciação. Mas ao final dos 10 anos, você coloca ali, no contrato, você já deixou no contrato desde o início, desde o começo. Você já deixou no contrato, no final, essa máquina vai valer, se ela foi comprada por 1 milhão, no final ela vai valer 100 mil reais. E você pode comprá-la. Então você vai comprar uma máquina usada por um valor residual garantido e sobre essa situação incidirá o nosso ICMS. Então, quer dizer, ele está falando, o arrendamento mercantil, tudo bem, não incide o imposto nas operações que levam a mercadoria ou bem até aquele determinado local onde vai ser o arrendatário, mas incidirá na opção de compra. Isso gera bastante confusão, mas a gente tem que guardar. Então, a opção de compra é justamente essa situação aqui, não compreendida a venda do bem arrendatário. Então é quando o contrato tem o que nós chamamos opção de compra. Anota aí, por favor, faz a sua anotaçãozinha. E também coloque ali, além da opção de compra, acrescente nessa situação esse termo aqui, VRG. O que é o VRG? É aquele valor ao final do contrato que já está combinado desde o início por quanto ele vai vender a máquina ao final. Valor residual, ou seja, já amparado pelas depreciações do período, garantido. Não tem como a gente pegar esse texto aqui, que está dentro do nosso regulamento do ICMS mineiro, e não lembrarmos da súmula 573 do Supremo Tribunal Federal. Quando ele fala assim, não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Então veja, a própria súmula já disse, se saem fisicamente máquinas para comodato, que é aquele empréstimo gratuito de um bem infungível, não incide ICMS. A súmula 573 do STF ela está vigente hoje. Então pode cair também de acordo com a súmula. Lembrando que a gente está numa prova que pode cair uma discursiva. Então a gente falar de comodato, a gente tem que citar a súmula 573 do STF. Súmula 573 do STF. Toda vez que você na prova discursiva você endereça da onde você está tirando a resposta, ponto para você. As bancas adoram o endereçamento de acordo com a nossa legislação ou de acordo com a jurisprudência. Se você não sabe qual que é o número da súmula, você não guardou, você fala de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o direcionamento jurisprudencial do STF, mas o importante é, se você souber o número da súmula, nota 10 para você. Né? A gente está aqui querendo te dar pontos, né? Então esse item 13 fala sobre essa importante não incidência que na verdade abarca 3 situações: comodato, locação, arrendamento mercantil. Inciso 14. A transmissão da propriedade de mercadoria a herdeiro ou a legatário em razão de sucessão por processo de inventário ou rolamento. Veja, estamos numa transmissão onde eu estou transmitindo a herdeiro que recebe a herança, legatário que recebe o legado, normalmente relacionado ao que nós chamamos aí de... No legatário a gente fala normalmente relacionado ao que recebe o testamento. Em razão de sucessão por processo de inventário ou rolamento. Veja,
O ICMS incide sobre doação. Mas ele vai incidir sobre situações causa-mortes? Essa é a pergunta. Porque essas transmissões para herdeiros e legatários são em virtude de inventário ou rolamento, ou seja, em virtude da morte de alguém. Se alguém morreu e vai ser feito o inventário ou vai ser feito o arrolamento, tem como a gente falar, não, agora a gente vai pegar esse alguém aí e ele, quem vai estar recebendo esses bens vai ter em circulação de mercadorias, vai ter, por exemplo, ele tinha uma empresa, os estoques da empresa vão ser passados para os herdeiros, então está havendo uma transmissão de estoques. Não, essa situação para nós é uma situação causa-mortes, a matéria neste caso é do ITCMD. Não confunda com a doação entre vivos. Então o João tem lá uma participação na empresa e ele quer doar todas as estoques para a empresa do irmão, né? Também em virtude aí da situação causa-morte, mas ele quer doar a sua parte. Doação é fato gerador do ICMS e fato gerador do ITCD. Causa-morte é só fato gerador do ITCD. Tudo bem? Vou falar de novo, hein? Guarda, doação é fato gerador do ICMS e do ITCD, se for doação de bens móveis, mercadorias. Agora, a causa-morte é fato gerador só do ITCD. Tá bom? Guarda isso aí, acho que é bem interessante para cair em prova. Ele pode querer confundir o meu querido aluno, mas não vai confundir você, né? Olha só o que eu fiz aqui, né? Perdi aqui a minha apresentação. Não, já recuperei. Fechou? Então, vamos resumir? No arrendamento mercantil, regra geral, incide ISS. Na opção de compra, segundo o STJ, incide ISS. Segundo a Lei Candir e também o Regulamento Mineiro, vamos botar aqui, o RICMS Mineiro, incide ICMS. Ocorre então o efeito da antinomia. Eu gosto de colocar essas coisas para vocês, para ajudar você. Inclusive esse esqueminha é ótimo para a gente, para uma prova discursiva, né? Ocorre uma antinomia. O que é uma antinomia, professor Tudão? É quando duas leis de mesmo valor, no caso aqui são duas leis complementares federais, a 87/96, apelidada de Lei Candir, que é a Lei Nacional a respeito do ICMS, e a Lei Complementar 116/2003, que também é lei complementar, que é a lista de serviços apelidada pelo anexo único da lei, que é a lista onde estão todos os serviços tributados pelo ISS. As duas leis falam situações exatamente antagônicas a respeito do mesmo assunto. Uau! Então, por que uma lei complementar, a 87/96, está indo contra outra lei complementar, a 116/2003, nós temos uma antinomia. E aí, o que o STJ fez para resolver o problema? Quando duas leis complementares tratam a respeito do mesmo assunto, a mais nova prevalece pela anterior. Vamos falar de novo? A mais nova prevalece em relação à anterior. Foi isso que aconteceu. Então, eles fizeram com que a mais nova prevalecesse. Então, para o STJ, só incide ISS, inclusive na opção de compra. Eu vou falar de novo. Para o STJ, só incide o ISS, inclusive na opção de compra. Por isso que os estados fizeram isso, ó. Optaram por isentar, né, o ICMS nessa opção de compra. Então tem vários estados que adotaram essa isenção, que está lá nos anexos de cada regulamento estadual. Por quê? Porque apesar de incidir, né, ainda assim eu posso isentar. Quer dizer, incide, nasce fato gerador. Se cair na prova, incide, mas eu não preciso mais cobrar, porque muitas vezes eu isentei aquela determinada opção de compra. Guarda isso tudo? Leva para a prova? Por favor, Tudão. Que beleza, você está me ajudando aí a entender essa situação. Vamos para outros incisos? Vamos continuar aqui, ó. Não incide na operação com mercadorias de qualquer natureza, da qual decorra a transferência da propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Veja, transferência da propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, desde que não importe em saída física de mercadoria. Então, o que é essa situação? Temos um desde que eu quero guardar aqui também. Temos aqui uma reorganização societária, né? Então, quando ele fala transferência da propriedade de estabelecimento industrial, comercial de qualquer espécie, pode ser por fusão de empresas, cisão de empresas, incorporação de empresas, transformação de empresas. Aí ele fala, não vai haver incidência sobre a saída dos estoques, sobre a saída dos ativos. Fechou? Beleza. Só que ele ainda fala assim,
mas desde que isso não venha gerar uma saída física da mercadoria. Eu aceito se for só uma saída jurídica, uma circulação jurídica, ou seja, a mercadoria nem sai do lugar e já houve um novo dono para tomar posse daquela mercadoria. Mas se for saída física, eu não vou aceitar. Então toma cuidado nessas reorganizações societárias aqui. Ah, professor, não entendi o que ele está querendo dizer. Então, na verdade, se sair fisicamente, vai fazer a incidência do imposto. Na fusão, na cisão, na incorporação, na transformação? Sim, professor. Agora, se não sair fisicamente, só vai haver a mudança da titularidade, não se fala em fato tirador do ICMS. Uau! Importante isso aqui, hein? Fácil de cair na prova. Aliás, todo o capítulo de não incidência, eu acho que é uma excelente questão para discursiva e uma excelente questão para a prova objetiva. Aliás, não é à toa que é um dos top, né, nas questões de prova de concursos da área fiscal para os estados. Quando falam de ICMS, as 21 hipóteses de não incidência aqui no estado de Minas Gerais, tudo a ver com prova, tá? Toma esse cuidado especial aí. 16. A prestação de serviços de comunicação realizados internamente no estabelecimento do próprio contribuinte. Ó. Prestação do serviço de comunicação realizado internamente. Professor, como assim do próprio contribuinte? O camarada tem lá um fonoclama. E aí ele avisa lá a escola, né? A escola é muito legal. Pim, toca o sinalzão, cara, atenção, aviso a todos os alunos, tal, hoje tem dia de cantina, hoje vai ter o evento lá no parque do não sei o quê, hoje a gente vai ter o intervalo maior, não sei o quê. Então esses avisos são dados internamente, tem grandes empresas que têm um serviço de comunicações dentro da própria empresa, né? E esses avisos são dados internamente, é como se você não contratasse, mesmo que você contrate, né, o serviço, você é um prestador de serviço de comunicação, mas você usa para você mesmo, né? Você não está sendo terceiro, não tá vendo um terceiro, você está prestando serviço para si mesmo. Então, para nós, estaria fora do campo de incidência. Mas aí o Estado, né, de Minas Gerais foi lá e colocou, não incide. Agora sim, uma situação interessante que é de prestação de um serviço de comunicações realizado dentro do próprio contribuinte, do estabelecimento do próprio contribuinte. Então esse serviço, veja, é interessante porque o serviço de comunicações muitas vezes ele é prestado para fora, onde você quer comunicar a terceiros, que são os clientes, aquilo, não, ali para usuários, dentro da própria empresa, é para os próprios empregados da empresa. Então nessa situação estamos amparados por não incidência. Olha só que interessante. Agora uma saída de mercadoria, só mercadoria, tá vendo? Em razão da mudança de endereço do estabelecimento neste estado. Então seria os estoques, o ativo da empresa, né? Saída das mercadorias por mudança de endereço dentro do estado. Então, se você sair, veja que é dentro do estado de Minas Gerais. Se houver uma mudança de endereço para outro estado, a empresa vai mudar de Minas para São Paulo. Não há problema algum, mas incide o ICMS nessa circulação. Mas é dela para ela mesma. Ferrou. Por que ferrou? Porque a gente sabe que o posicionamento jurisprudencial, né, recente do Supremo Tribunal Federal, Lei Complementar 190/2022, né, ela vai trazer a informação de que há uma inconstitucionalidade, no artigo 12, inciso 1, segunda parte, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Então não é qualquer saída hoje que é fato tirador. E aí, professor? Então nessa situação, inclusive o texto da própria Lei Candir a respeito de quando você remete para outro estabelecimento da mesma titularidade no outro estado, não ter mais aquelas bases de cálculo porque foi julgado inconstitucional, também os estados têm que se virar com aquilo. O problema é que a gente viu aqui no regulamento do ICMS mineiro que ao tempo da sua prova isso ainda não foi mexido. Pode cair na discursiva com uma forma bem clara. Agora, se cair de acordo com o regulamento, a saída por mudança de endereço para outro estado é tributada. Mesmo que a empresa A mudou para São Paulo, virou empresa A. Pois é, conforme o regulamento, só interna essa mudança de endereço seria amparada por não incidência. Você consegue guardar isso? Só internamente essa mudança de endereço seria amparada por não incidência. Professor, realmente são detalhes e mais detalhes aí para a prova. Agora vem uma aqui que é clássica. Como assim clássica, professor? Porque essa aqui tem súmula vinculante, tem bate-papo. Quem for fazer a nossa turma de discursiva aqui vai ter que resolver a questão de acordo com o que eu vou falar agora. Vou te dar um bizu, hein? Nossa primeira questão discursiva na sua turma regular de legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Eu dei 3 discursivas
né, gratuitamente, é um bônus para você se preparar para a discursiva para a sua prova. E aí nós temos um plus, né, com mais 8 discursivas corrigidas pelo professor para você poder ainda continuar se preparando para a prova. Mas o que acontece nessa discursiva, professor? Bom, vamos lá. O que é um bem salvado de sinistro? Então vamos lá. Vamos começar pelo comentário. Ó. O que é um bem salvado de sinistro? Os salvados são objetos que se consegue resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor econômico. Assim, são considerados tanto os bens que tenham ficado em perfeito estado, como os que tenham parcialmente sido danificados pelos efeitos do sinistro. Então, veja, tem bens que vão ficar em perfeito estado depois de serem salvados, entre aspas, e tem outros que vão ficar parcialmente danificados, porque mesmo assim não foi possível recuperá-los plenamente. Sinistro, ocorrência do acontecimento previsto no contrato de seguro e que legalmente obriga a seguradora a indenizar. Ocorrência do acontecimento previsto no contrato de seguro e que legalmente obriga a seguradora a indenizar. Então, na verdade, a seguradora e o segurado fazem um contrato de seguro, onde, mediante um sinistro, que é a ocorrência de um evento que faz com que haja a necessidade de uma reparação, de uma recuperação do veículo automotor, que pode ser total ou parcial, você tem aí um contrato, né, seguradora-segurado. E aí vem a hipótese de não incidência do imposto, que está prevista na Lei Candir, repetida no Regulamento Mineiro, que está lá no artigo 5º, inciso 18. A operação, então, é só sobre o veículo automotor. Vamos falar, né, do veículo terrestre, por exemplo. A operação de qualquer natureza da qual decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para as seguradoras, né? Então, o imposto não incide na transferência do bem móvel que acabou de passar por um sinistro. Veja, essa preposição aqui, né, ela é muito importante, para a seguradora. Então, a seguradora está aqui, é tudo que houver de movimentação com o veículo automotor até chegar à seguradora. Isso é o para a seguradora. O que vai acontecer aqui depois não tem nada a ver com a Lei Candir. Tá? O que eu quero dizer com isso? Houve o sinistro. O segurado entra em contato com a seguradora. Olha, eu preciso que agora o contrato seja utilizado. Certo? O senhor já pagou o prêmio? Peguei. Então tá bom. Então agora a gente vai verificar se a princípio tem como recuperar o veículo ou não. Ah, não tem como recuperar o veículo, vamos pagar o seguro para você. Tá certo. E o que fazer com o veículo? O que a seguradora pode fazer com esse veículo? O contrato de seguro já diz. Ela não pode ficar com o veículo. Ah, o veículo ficou muito bom depois da recuperação, o sócio da empresa seguradora quer ficar com ele. Não pode. Ela tem que vender o veículo. Então tem uma coisa que acontece fora da não incidência, veja, uma coisa que acontece fora do campo da não incidência do ICMS, que é justamente o que vai acontecer depois que a seguradora tem que vender o veículo por conta e ordem do próprio contrato que ela fez. É uma venda. E aí é o seguinte, ela é contribuinte. A pergunta que não quer calar, quando a seguradora vende aquele monte de veículos nos seus leilões, né, de veículos a princípio foram sinistrados, aquilo ali é fato tirador de ICMS ou não? Seguradora é contribuinte de ICMS ou não? Essa é a pergunta de prova. Essa é a pergunta que pode cair na sua prova discursiva. Essa é a pergunta quente que o aluno vai falar assim para mim: professor, ainda bem que você falou isso na sala de aula, porque aí quando o senhor falou aquilo eu lembrei na prova e detonei, passei por cima que nem rolo compressor. Pois é nesse sentido que eu quero falar olhando nos seus olhinhos. Tá certo? Olhando nos seus olhinhos, eu quero dizer assim: será, Tudão, que a princípio, quando a seguradora, né, vende os seus veículos automotores em leilão, porque o contrato de seguro não permite que ela fique com aquele determinado veículo automotor, poxa, professor, o que a princípio vai acontecer ali? Então já vou falar para você, ó. A súmula vinculante 32 do Supremo Tribunal Federal declara: o ICMS não incide sobre alienação de salvados sinistros pelas seguradoras. Então, já houve súmulas anteriores a respeito desse assunto, né? Era a antiga súmula 152, que falava justamente o contrário. Vamos ver aqui, ó. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi alterado. O STJ tinha um entendimento numa antiga súmula, que era a 152. Ele falava assim, ó: na venda de salvado sinistro pelo segurador incide ICMS. Mas essa súmula foi cancelada em 13/6/2007. Mas a súmula vinculante 32 veio bem depois.
Veja, primeiro eu tinha uma súmula dizendo que incidia. Ela foi cancelada. Aí veio outra súmula, agora do outro tribunal, Supremo Tribunal Federal. E ele fala o seguinte, ó, o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Esse é o enunciado da nova súmula vinculante 32, aprovada por votação majoritária pelo STF, para deixar caracterizado que a venda de sucata de veículos, ou seja, aqueles que perderem mais de 75% do seu valor e tiverem indenização de 100% pelas seguradoras, não está sujeita à incidência do imposto estadual. Opa, preste atenção. No voto que a princípio gerou a súmula vinculante, está dizendo que ele não está tratando de veículos recuperados, está tratando de sucata. E ele ainda fez uma definição de sucata. Para nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, sucata perdeu 75% do valor inicial e foi totalmente indenizado. Então virou sucata. É uma coisa sem muito valor econômico. Quem for comprar, na verdade, é que vai virar aquilo mercadoria. A seguradora só tem que se livrar daquilo. Ela não é contribuinte de sucata. Você entendeu? Agora, se aquilo, a princípio, for plenamente recuperado ou parcialmente recuperado, mas vai recuperar mais de 50%, 60%, né, 30%, né, ela não perdeu 75% do seu valor. Ela perdeu 30% do seu valor, ela perdeu 20% do seu valor, ela perdeu 50% do seu valor, então ela não é mais considerada sucata. Ela é um veículo automotor recuperado. E a venda de veículos automotores recuperados é incidência do nosso ICMS. Guarda isso, meu querido, porque isso deve cair na sua prova. E aí você vai falar assim, meu Deus, Tudão, eu não tinha esse entendimento. Então, cuidado com a súmula vinculante. Professor, eu ainda fiquei enrolado. O senhor pode fazer um resumão? É claro, meu querido, resumão para você na telinha. Resumindo, a transferência do bem salvado de sinistro para a seguradora é amparada por não incidência do ICMS. Agora, a venda posterior através do leilão do bem sinistrado, antes era tributada pelo ICMS, a súmula 152 do STJ, que foi cancelado. Depois passou a não incidir o ICMS sob condições, que é a súmula 32 do STF. Mas é uma não incidência sob condições, porque se as condições não aparecerem, incide. Então, quais são as condições? Perdeu mais de 75% do seu valor e foi 100% indenizada. Calma lá. Perdeu mais de 75% do seu valor e foi 100% indenizada. Aí sim. Vocês entenderam? Meu querido, eu estou entendendo agora, professor. Então, na verdade, é o seguinte. Num leilão de uma companhia seguradora. Aliás, você vai entender agora porque toda seguradora tem que ter cadastro de contribuinte no Estado. Porque vai que ela vende veículos automotores recuperados e ela é contribuinte do imposto. Então, a maioria dos veículos que eu vejo em leilão, professor, não são sucata. Pois é, nesses casos, a seguradora é contribuinte. Como é que você vai falar isso para um aluno que não está estudando aqui com a gente? Para um aluno que não está antenado no posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Queridos, a seguradora é contribuinte do ICMS. A exceção da súmula vinculante 32 só é possível se perdeu mais de 75% do seu valor e foi totalmente indenizado, ou seja, só quando ela vende sucata. Uau! Então, até chegar a seguradora, a gente já entendeu que não incide. A partir da seguradora, incide ou não incide, depende do que está vendendo. Se está vendendo veículo recuperado, incide. Se está vendendo sucata, não incide. Fechou? Entendeu? Professor, mais claro que isso, só 2 disso. Tá certo? Vamos para as últimas hipóteses de não incidência aqui no Estado. Saindo em operação interna, ou seja, operação dentro do Estado de Minas Gerais, de material de uso ou de consumo, de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Material de uso, material de consumo, de um para outro estabelecimento do mesmo titular. O que significa isso, professor? Muitas vezes, para se comprar material... O que é material de uso e consumo, professor? Eu acabo me enroscando com isso. Né? A gente precisa fazer uma aula só sobre material de uso e consumo e só sobre bem do ativo permanente, porque acaba sendo muito importante para a prova dos senhores. Mas o material de uso ou consumo é aquele material que a princípio vai ser usado, vai ser consumido por uma empresa, mas que não compõe o produto acabado. E qual a diferença de uso para consumo? Usar, 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 usar até gastar. Consumir é uma vez só.
Vou falar de novo. Material de uso para material de consumo. Usar até gastar. Consumir uma vez só. Então, é interessante que o material de uso é como uma vassoura, que você vai, limpa o chão, cai uma piaçaba aqui, cai uma piaçaba ali, limpa o chão. Então a vassoura, numa indústria, por exemplo, de calçados, onde a pessoa vai usar a vassoura para poder limpar o chão de fábrica, aquilo ali é um material de uso. Ela é usada várias vezes até ela ser totalmente usada. O material de consumo não. Então você bota lá uma vez só. Então você vai lá e chucha lá na máquina, por exemplo, o lubrificante, né? O lubrificante para poder lubrificar a máquina. Aquilo é material de consumo. Consumiu uma vez só, já está consumido. Não vai ter mais nova utilização. Quer dizer, está consumido naquele. O detergente que você vai usar, por exemplo, para limpar, né? O desinfetante vai limpar o chão da fábrica, é a mesma coisa. Jogou no chão, está consumido. Então nós temos material de uso, nós temos material de consumo e eles não darão direito a crédito, a não ser a partir de 1º de janeiro de 2032. Na verdade, o material de uso ou consumo não dá direito a crédito desde o advento da nossa Lei Candir. A nossa Lei Complementar 87, ela já, a princípio, já dizia que material de uso ou consumo ia dar direito a crédito a partir de... Aí jogava a data lá, né? Sempre a partir de outra data, sempre empurrando mais para frente. Então, aí o que aconteceu? Hoje a data é 1º de janeiro de 2033, quer dizer, dada pela Lei Complementar 171 de 2019. O artigo que trata a respeito da matéria é o artigo 33 da Lei Candir. Então guarda essa informação. Que é só lá para frente, né, professor Tudão, que aí você vai ter lá o material de uso e consumo dando essa informação tão importante para nós, para a gente poder levar para a prova. Vamos ao outro inciso, né? Quer dizer, então o material de uso e consumo, se a operação é interna, então o material de uso e consumo é aquele que não vai ser, né, usado no final lá na mercadoria. Veja, de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ele não precisaria citar de um para outro estabelecimento do mesmo titular se não fosse a situação de ele ainda não considerar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, que a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular de qualquer mercadoria não teria incidência do imposto. Tá certo? Então é uma situação interessante aqui para ainda cair na prova dos senhores. Outra coisa é, por que isso, professor? Porque como que você a princípio ganha mais desconto? Eu tenho uma unidade, vamos imaginar um supermercado muito grande aí em Minas Gerais, assim, daqueles que você fala assim, não, esse aqui é favorito, o mineiro gosta de comprar é aqui. Eu não sei porque eu não estou morando aí, mas você sabe já, você já lembrou. Agora vamos imaginar que ele precisa comprar detergente ou desinfetante para limpar as gôndolas lá do mercado. Aí o que ele faz? Bom, ele faz a compra na unidade central. Então, em vez de ele comprar uma caixa só para a sua unidade central, ele já compra lá, ele tem lá 300 unidades no estado de Minas Gerais, ele já compra lá 300 caixas. Ele vai conseguir desconto como? Comprando uma ou comprando 300? Comprando 300, professor. Então, depois, quando ele for remeter para as unidades, se isso é material de uso e consumo, vai estar amparado por não incidência. Então, vai ficar vantajoso para ele comprar na central e depois mandar para as unidades, né, com uma nota fiscal dizendo, no campo lá de observações vai estar lá, artigo 5º, inciso número 19 do Regulamento Mineiro, não incidência do ICMS por remessa de material de uso ou consumo entre estabelecimentos da mesma titularidade, matriz filial. Você entendeu? Conseguiu levar para a prova? Pode deixar, Tudão. Acabei entendendo, Tudão. Levo para a prova. Agora uma situação diferenciada, olha só. Saída de concreto, cimento ou asfáltico, destinado a uma obra de construção civil, promovida por quem a executa por administração empreitada ou subempreitada e detenha a anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, ainda que preparado fora do local da obra, até, não sei por que exatamente esse dia, até o dia 31 de dezembro de 2032. Guarda até essa data, tá? É interessante que nós temos um posicionamento simulado, né, se eu não me engano é do STJ, né, quanto à incidência do ISS, né, nos caminhões, né, que carregam concreto, né, quer dizer, são, como é que é o nome daqueles caminhões mesmo? Nós temos caminhão betoneira, né? Então
caminhão betoneira, súmula 167, né? O fornecimento de concreto preparado por um caminhão betoneira, súmula 167 do STJ. Então, na verdade, de acordo com essa súmula, eu acho que essa informação aqui está de acordo com essa súmula 167 do STJ mesmo. Por quê? Porque ele fala a respeito até disso no tema. Ó. O que fala a súmula 167? Então, primeiramente, ó, súmula 167, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado do trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é matéria do ISS. Então, veja, por isso que ele fala, inclusive, no próprio texto, volta lá no texto, ele fala, inclusive, que esse concreto pode ser até preparado fora do local da obra, provavelmente no caminhão betoneira. Então, súmula 167 do STJ. Vocês entenderam? Então, essa saída desse concreto destinado à obra de construção civil, ainda que no caminhão betoneiro, é matéria do ISS. Não é matéria, porque a pergunta é, quando é construção civil e é feito algo fora do local da obra e levado até o local da obra, haveria incidência do ICMS. Mas se for o concreto feito na betoneira, justamente que é para poder levar para a obra, o importante é você já ir fazendo o cimento, chega na obra, já joga lá, tá vendo aquele mangueirão lá para cima na obra, lá, e a princípio está tudo certo. Então, o caminhão betoneiro acaba sendo um ajudante para que a construção civil aconteça, então ele vai ser um contribuinte do ISS, e não tem nada a ver com o ICMS. E aí o inciso número 20 da nossa lei complementar. Perdão, o inciso 20 do nosso regulamento do ICMS mineiro. E finalmente o 21 também vai lembrar-nos agora de uma imunidade constitucional quanto à prestação de serviço de comunicação. Então, serviço de comunicação, quando na modalidade radiodifusão sonora, são as rádios de sinal aberto, e de sons e imagens, são as TVs de sinal aberto, de recepção livre e gratuita, esses serviços de comunicação de recepção livre e gratuita estão amparados por não incidência. Ó. Não incide, né, o ICMS nessa situação. São as TVs, são as rádios de sinal aberto, tá? TVs e rádios de sinal aberto, não incide o nosso imposto. Fechou, pessoal? Professor Tudão, sempre uma informação útil para a gente poder levar para a prova. Bom, já falamos de quase tudo aqui da não incidência, só faltou falar do parágrafo 9º, né? Tem coisas que nós falamos dos parágrafos que foram na aula 1 de não incidência, então quem assistiu a aula 1 sabe que eu mudo a ordem muitas vezes dos parágrafos para acompanhar a informação e ficar aquilo mais concatenado na tua mente. E agora a gente está trazendo aqui o último parágrafo que não foi citado. Nas operações destinadas a consumidores cativos ou livres do Grupo A, sujeitos à aplicação da tarifa binômia, decorrente da celebração de contratos com a concessionária de distribuição de energia elétrica, não será exigido o recolhimento do imposto sobre o valor da parcela correspondente à demanda de potência não utilizada pelo consumidor. Na verdade, isso aqui tem tudo a ver com a situação relacionada à tributação do ICMS sobre energia elétrica. Então, as grandes empresas, por exemplo, elas contratam antecipadamente aquilo que seria uma demanda de potência. Mas aí elas só vão utilizar efetivamente uma parte daquilo. Pode ser até que elas precisem contratar mais, porque a necessidade naquele determinado mês foi maior do que aquilo que ela contratou. Mas, em regra, elas entre aspas, elas contratam uma demanda de potência e usam menos. Então, o que ele está falando aqui é, se for a empresa desse grupo livre, né, o consumidor cativo ou livre do grupo A, eles vão ter o direito a pagar aquilo que realmente consumiram, a potência efetivamente utilizada, e não a demanda contratada. Isso é interessante, né? Quer dizer, então ele está falando aqui, o tema aqui é energia. Então ele está citando aqui que somente o que está efetivamente utilizado é que vai haver incidência do tributo, e não a demanda de potência não utilizada. Fechou? Vamos para fazer questãozinha? Ô, professor, demorou. Questão que caiu na prova da Cefaz Rio de Janeiro, GV. Opa! Nas operações ou prestações que destinem... Analise as alternativas a seguir. Nas operações ou prestações que destinem mercadorias ao exterior, não há incidência do ICMS, devendo o contribuinte exportador estornar o crédito do imposto cobrado nas operações anteriores. Então, veja.
Nas operações ou prestações que destinem mercadorias ao exterior, não há incidência do ICMS, né? Devendo o contribuinte exportador estornar o crédito. Veja, a primeira parte está correta, né? O exportador não tem incidência do ICMS. Agora, estornar o crédito está errado, porque nós estamos diante de hipótese constitucional de manutenção do crédito do ICMS. É a única hipótese na Constituição Federal que fala mantém-se o crédito do ICMS. Inclusive indo contra o princípio da não cumulatividade, porque a não cumulatividade é não pagou na saída, não tem direito a crédito na entrada. Mas aqui eu estou falando que vai ser cumulativo, porque eu não pago na saída, mas eu posso me creditar na entrada. Então vai ficar com saldo credor acumulado. Fechou? Então o item 1 está falso. 2. Nas operações de qualquer natureza da qual decorra transferência de propriedade de estabelecimento comercial, não há incidência do ICMS. Essa transferência pode se dar aqui no Estado, né? Essa transferência pode se dar aqui no Estado, inclusive por causa das reorganizações societárias. Lembra disso? Falei sobre isso agora há pouco com você. Ó. O artigo é o 5º, inciso número 15, ele fala: operação de qualquer natureza a qual decorre a transferência da propriedade do estabelecimento. Pode ser industrial, comercial ou outra espécie. Aí ele fala, ó, desde que não importe em saída física de mercadoria. Aí temos um problema, né? Quando ele fala desde que não importe em saída física de mercadoria, aqui em Minas Gerais a gente teria que pensar nesse... Pô, o professor não apareceu. Então a Lei Candir, ela limita somente a esse texto que está no inciso número 2, no item 2, perdão. Mas lá na nossa lei do imposto, ele fala desde que não... Professor, na hora da prova eu ficaria com dúvida. Eu vou colocar aqui verdadeiro de acordo com a Lei Candir, tá? Mas a gente sabe que na hora da prova isso aqui pode gerar, né, um probleminha aí a respeito ainda sobre... Não fique bravo com tudão, eu vou levar em consideração aquilo que a Lei Candir já prevê. O Estado de Minas Gerais colocou aquele adendo ali, desde que não seja a saída física da mercadoria. Eu acho assim que o mais correto seria colocar, desde que não seja a saída física da mercadoria. Tudo bem? Então, para mim, mais correto. Mas não deixa de estar correta essa não incidência como aqui está prevista. Esse é o problema. 3. Nas operações interestaduais com lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasóseos derivados de petróleo, não incide o ICMS. Nada importando a destinação dos produtos no estado do adquirente. Tá problemático isso aqui, professor, porque na verdade ele está falando das saídas interestaduais com petróleo e a gente sabe que a nossa lei mineira ela repete o posicionamento do que está previsto, né, na Constituição Federal e também, daquilo que está previsto na Lei Candir. E ele vai falar sobre isso justamente aqui, ó. Não incide ICMS no artigo 5º, inciso 4. Quando a operação se destina a outra unidade da federação, petróleo, lubrificante, combustível líquido ou gasoso derivado de energia elétrica, quando, olha só, tem um quando aqui, né? Quando destinado à comercialização e industrialização do próprio produto. Então tem quando ali. Então quando ele fala, não precisa de nenhuma situação quanto à destinação, não está de acordo com a nossa legislação mineira e com a Lei Candir. Então esse item aqui é falso, nada importando a destinação. A venda do bem arrendado ao arrendatário, contribuinte do ICMS, resultante de arrendamento mercantil, há isenção do ICMS. Professor Tudão, será que temos essa isenção aqui no estado de Minas Gerais, né? Venda do bem arrendado ao arrendatário, né? A princípio ela teria essa isenção, né, no ICMS mineiro. Eu procurei, né? Procurei, né, a respeito dessa situação. Encontrei na época uma consulta a respeito da situação, a consulta 120 de 29 de 5 de 2020, né, e ela fala exatamente sobre esse tema, né, e aí ele trata a respeito de situação relacionada a esse tema. Então, ele trata a respeito dessa situação, né? E o Estado, né, no caso aqui de Minas Gerais, ele cobra, né, o imposto de acordo com o artigo 43, inciso 17. Então, artigo 43, inciso 17 do nosso regulamento mineiro. Então, há isenção aqui no Estado, não temos a isenção. Vamos botar lá na telinha para a gente colocar ali para você ver. Então,
artigo 43, inciso 17, artigo 43, inciso 17 do regulamento do ICMS de Minas Gerais. Fechou? Então, estão corretas. Somente uma, né, o item 2 ali previsto. Letra B de bola. Questãozinha capciosa, hein, professor? Sim, né? Cada enxadada uma minhoca, né, que a gente fala, né? A gente está sempre procurando aquela informação útil para a gente poder matar na hora da prova. Olha a outra questão aqui para você, ó. Questão caiu na prova lá do Maranhão. Conforme a legislação de regência, assinala a alternativa que identifica duas hipóteses de não incidência do ICMS. Então tem que ter duas hipóteses aqui, ó. Não incidência do ICMS no crédito presumido. Então onde ele tirou isso, né? Não incidência do ICMS no transporte intermunicipal urbano e região metropolitana. Quer dizer, isso aqui teria que estar entre as 21 não incidências. Se não tiver, não está. Não incidência na operação com derivado de propileno, que é na realidade um derivado de petróleo, e na operação de alienação fiduciária em garantia. Esse é o gabarito da questão. Veja que essa questão ela foi meio genérica, né? Ele não explica que é uma não incidência no derivado de petróleo em função de operação interestadual. Você tem que pegar. Pega a visão, né? Pega aquilo que o cara está cobrando naquela questão. Por exemplo, não incidência na operação de transferência de bens móveis salvados de sinistro, aqui está certo. Agora, na anistia, o que tem a ver? Não incidência na transferência de propriedade de estabelecimento industrial e na redução de base de cálculo. O que tem a ver a redução de base de cálculo? Redução de base de cálculo é uma isenção parcial, mas tem hipótese de incidência ali também, né? Não incidência na remissão de débitos fiscais e operações com ouro como ativo financeiro. Remissão não tem nada a ver a história, né? Operação com ouro como ativo financeiro. Então, na realidade, né, pessoal, o ouro como ativo financeiro está amparado por não incidência ICMS. Então, na realidade, aqui tem coisa correta, aqui também. Aqui também. A única que tem ali as duas respostas com operações de não incidência é a alternativa letra B de bola. Tá legal? Bom, vamos fazer uma outra questão. Segundo a lei, não vou nem citar aqui a lei porque não é aqui a do nosso estado, o ICMS não incide sobre a operação de fornecimento de medicamento e refeição por hospital. Assinala a alternativa que complete incorretamente a hipótese de não incidência indicada no texto acima. Complete incorretamente. Ó, né? Então ele não incide sobre operação de fornecimento de medicamento e, quer dizer, se ele completa incorretamente, ele está falando de uma não incidência, então é uma operação onde incide, vamos dizer. Então fornecimento de medicamento e refeição por hospital no próprio recinto e excepcionalmente quanto aos medicamentos no domicílio do paciente. Caramba, se você vai entregar medicamento no domicílio do paciente, está fora do tratamento médico dentro do hospital, né? Seria alguma coisa assim, onde a princípio o tratamento médico deixa de ser amparado pela não incidência. Porque a não incidência é quando você está no serviço hospitalar e o medicamento é entregue dentro do hospital para o doente. A alimentação é entregue dentro do hospital para o acompanhante e para o doente. Quer dizer, tem que estar dentro do hospital. Fora do hospital, aí a história já é ICMS na jogada, né? Como é uma coisa que tem que negar a não incidência, sob orientação médica, não tem problema nenhum. Ao paciente extensivo acompanhante, se tiver isso dentro do contrato que o paciente tem lá no seu plano de saúde, não há problema nenhum. Desde que seus valores se incluam na respectiva conta de prestação de serviço. E também isso aqui, desde que seus valores se incluam na conta de prestação de serviço. O valor do quê? Dos medicamentos. Sobre a operação de fornecimento de medicamento e refeição por hospital. Aquilo que comete incorretamente. Casa de saúde, recuperação e repouso. Aqui também não tem nada a ver. Agora, desde que seus valores se incluam na respectiva conta de prestação de serviço, acaba sendo interessante, né? Por quê, professor? Porque, a princípio, se o valor se encontra na conta de prestação de serviço, a matéria estou achando aqui que pode haver um gabarito aqui, né? A ser analisado mais corretamente, de acordo com... A gente tem, na realidade, adaptar a questão à legislação mineira, né? E aí eu tentei pegar essa questão aí que caiu na prova fiscal de renda justamente por causa dessa situação da zona cinzenta, ICMS e ISS. E aí vamos pensar. Se a refeição e o medicamento são dados pelo hospital, se aquilo tudo está dentro da conta de prestação de serviço, a matéria é só do ISS. Se não estivesse dentro da conta de prestação de serviço, aí sim, a matéria
né, seria princípio do ICMS. Então, o ICMS não incide sobre operação de fornecimento de mercadoria e prestação de medicamento e refeição por hospital, né? Então, não incide por hospital desde que os valores se incluam, né, na respectiva conta de prestação de serviço. Isso está correto, né? Isso está correto, né? E ele está querendo aquilo que é o incorreto. Então, a resposta aqui continua a letra A mesmo. Desde que seus valores se incluam na respectiva ponta de prestação de serviço, e ele está falando que não incide, está certo, aqui também está certo. Não incide ICMS, incide só o ISS. Está certo? Então o gabarito realmente continua aqui a letra A. É uma questãozinha que tem a interpretação, a GV gosta disso, né? Tem uma interpretação da questão para a gente não se ferrar aqui na prova. Outra questão aqui do Rio de Janeiro. Um carro adquirido pelo Zé da Silva com alienação fiduciária em garantia foi retomado pelo credor fiduciário, que é o banco, em face do inadimplemento daquele, que é o Zé da Silva. A esse respeito, assinale a alternativa que é correta. Opa! Alienação fiduciária em garantia, professor. Eu sei que o banco é o credor fiduciário, o Zé da Silva é o devedor fiduciante que contratou o banco para poder facilitar a sua compra a prazo. E agora ele pergunta, assinale a alternativa que é correta. O ICMS só não incide sobre operação com mercadoria em virtude da alienação fiduciária em garantia no caso da transmissão do domínio do credor para o devedor em virtude da extinção pelo pagamento da garantia. Não é somente, aqui o problema é o somente. Tem-se aí hipótese de não incidência do ICMS apenas se o credor fiduciário não alienar o veículo? Também não. Tem-se aí hipótese de não incidência do ICMS. A resposta mais curta é o gabarito da questão. Inteligente a questão, né? Haveria incidência do ICMS caso tivesse havido simplesmente a transmissão de domínio feita pelo devedor fiduciante em favor do credor fiduciário. Veja, haveria incidência do ICMS caso tivesse havido simplesmente a transmissão de domínio feita pelo devedor fiduciante em favor do credor fiduciário. Inteligente aqui a situação, né? Haveria essa incidência? Tem-se aí hipótese, quando ele falasse haveria incidência caso tivesse havido simplesmente a transmissão, né, do domínio, não é o caso. Tem-se aí hipótese de incidência de ICMS por houve transmissão da propriedade do bem? Não é o caso. Quer dizer, na situação ali, simplesmente porque o Zé da Silva, né, não pagou as suas parcelas e o banco tomou o veículo dele, ou seja, houve a transmissão da posse novamente para o banco, que ficou com o domínio completo, ou seja, se tornou proprietário do veículo automotor e vai levá-lo ao leilão, não tem nova incidência. É justamente a alienação fiduciária e garantia já incide o imposto na venda a prazo. Quando o carro sai da loja, já tem incidência do imposto. A nota fiscal já vai com destaque do imposto. A relação do banco com o devedor é que é uma alienação fiduciária. Tem uma fidúcia ali, uma garantia. O termo fidúcia representa garantia. O fiduciário aqui é o banco. Então o banco está garantindo aquela determinada dívida. E aí o que acontece? Entre eles nós não temos essa determinada situação. Tudo bem? Então levemos para a nossa prova. Fechou, pessoal? Então, fechou então também a nossa aula. Importantes informações aqui para você, para a gente poder levar para a prova. Firmes no propósito de sermos auditores fiscais mineiros. Um bom descanso, um bom estudo para vocês. Firmes no propósito. E um abraço e até a próxima.